Mobilidade Transnacional Africana, direção Cris, take 1. Segure. Les cuento que voy a dictar una clase en México en un diplomado que están haciendo allá sobre la movilidad transnacional en África. Entonces aquí, por eso yo les convidé para que pudieran traer un tono más contemporáneo en mi clase, porque yo voy a hablar de un periodo muy antiguo, del periodo del siglo XV hasta el siglo XIX, pero voy a encerrar mi clase con esta movilidad transnacional africana contemporánea, sobre todo con los académicos y académicas africanos que tenemos el honor de recibir aquí en Brasil, en la Universidad de Unilab, Universidad de la Integración con África. Entonces tenemos aquí sociedades distintas de África, son todos, aquí tenemos una antropóloga, un historiador, acaba de llegar el profesor K, que está haciendo curso de pedagogía, tenemos aquí Bome, que está haciendo sociología, entonces está aquí todas las ciencias sociales representadas y también académicos que van a hablar un poco sobre esta movilidad transnacional en África desde sus respectivas sociedades, ¿no? Entonces empezamos con la profesora Peti Mama. Por favor, Peti, se presente y nos hable un poco de su sociedad, en qué país está y cómo es esta movilidad de la gente allá. Ok, obrigada. Hello, que tal? Eu sou Peti Mama Gomes, sou de Guiné-Bissau, mas eu nasci no interior de Guiné-Bissau, norte de Guiné-Bissau, onde reside os mandiacos. Os mandiacos é uma das etnias que fazem, uma das terceiras etnias na Guiné que compõem as diversidades étnicas do país. E dentro da Guiné a gente tem uma mobilidade interna, em que as pessoas que nascem no interior vão imigrando para as grandes cidades, por exemplo, para Bissau, que é capital do país. Essas pessoas vão imigrar em busca dos estudos ou trabalhos. Então eu faço parte de uma das pessoas que nasce na Guiné dentro dessa migração interna. Mas isso vem dos meus pais. A minha mãe, ela é senegalesa, eu falando de Senegal e de Guiné, porque isso faz parte do meu percurso de trânsito também. A minha mãe nasceu no Senegal e meu pai nasceu na Guiné. Então eu tenho memória assim, de infância que eu ia direto para o Senegal, assim, passar as minhas férias. Então quando eu penso dessa mobilidade interna, eu penso mobilidade interna entre Guiné, sul e norte, e principalmente para Bissau, que é capital, mas também eu lembro de pegar as estradas, todas as férias de Guiné para o Senegal. Então, grande população da minha etnia, os mandiacos, são as pessoas que se deslocam tanto dentro das regiões do país, mas também estão em sub-regiões dos países vizinhos. A gente está falando de Guiné-Bissau, um país muito pequeno, mas com grandes diversidades étnicas, e esses países pequenos a gente desloca entre sub-regiões. Sub-regiões aqui eu aponto o Senegal como um dos países que recebe os mandiacos, né? Você chegar no Senegal, você encontra grande número dos mandiacos. Então, eu estou no trânsito entre Guiné e Senegal, eu estou no trânsito de carro, assim como de barco, para essas localidades.
Ah, que bacana. E agora em Brasília, então os Sim. manjacos são um Sim. pueblo muito migrante, não? do Então, e vamos escuchar a quem agora? Quem quer falar aqui? Os Pepel, não? Temos aqui 2 Pepel. Vamos escutar nosso sociólogo que se vai apresentar. Oi, sou Bome Morneju, guineense, da etnia Pepel, né, que se situa no norte da Guiné-Bissau. E o povo Pepel, como já falou aqui a nossa professora, sobre os manjacos, os papéis também têm uma movimentação interna, né, que é esse deslocamento do interior para a cidade. E também o povo Pepel tem uma movimentação também para Senegal, né, a professora já apontou. E essa movimentação não se dá para toda a faixa etária, né, do povo Pepel. Se dá exclusivamente pelos jovens, né? No caso, os homens que sabem fazer pano de pente, e eles têm essa mobilidade para Senegal, porque lá encontram mais materiais para a produção desse produto com mais facilidade, e eles vendem lá e voltam para o país. Então, não tem mulheres nesse fluxo, mas tem mais homens e tal. Ai, que bacana. Eu queria falar de pano de pinte. É um patrimônio? Pano de pinte é um patrimônio nacional de Nacional. Guiné, e os PPs são especialistas em tecelagem, que fazem panos. Os mandiacos também fazem, né? E não só eu o uso específico dessas etnias, mas também eu uso dentro da comunidade geral, de modo geral, assim, no país, porque o pano representa uma simbologia da riqueza guinense. O pano está dentro das organizações de casamentos tradicionais, que são ancestrais. O pano está dentro das organizações políticas, está dentro das cerimônias fúnebres, está dentro das questões culturais. Então, o pano está em todos os aspectos da vida, né? De todas as etapas da vida, digamos. E vocês são reconhecidos já em África através do pano de pinte? Quando eu falo de pano, tem muitos panos, né, no continente africano, assim, mas esses panos, elas são muito localizadas geograficamente. Então, pano de pinte é característica específica de Guiné. Quando falamos de Lagos, a gente recorre Senegal. Quando falamos de Bassem, a gente recorre outros países. Mas o pano de pinte é como se fosse o nosso xodó. Ai, que bacana. Háblanos, professor. Vamos escuchar agora o professor K. Tavares, que está vindo de uma jornada de trabalho por la mañana em uma localidade, em pueblo aqui que se chama Antônio Diogo. E agora vai nos falar pouquinho também acerca do pano de pinte. Sou cá, e antes de falar de pano de pinte, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de poder estar aqui para falar sobre a mobilidade africana, e em especial da Guiné-Bissau e do meu povo Pepel. Eu gostaria também de citar uma coisa que o Morna falou sobre a mobilidade para Senegal, começando lá para depois voltar, para não esquecer depois. Sim. É que quando os homens vão, depois eles levam as mulheres deles. Então você vai ter muitas comunidades hoje lá no Senegal que são guineenses, toda a família. É porque primeiro migrou, depois sentiu-se a necessidade de levar os outros, vai toda a família. Hoje também você pode ver em outros casos mulheres indo. Elas levam um tipo de vinho que nós chamamos de vinho de caju. Então hoje você tem dois tipos de imigrações. Você vai ter mulheres indo com caju, sim, deixando os maridos para fazerem também essa mobilidade, e homens indo deixando suas esposas para fazer essa mobilidade. A nível interno de Guiné-Bissau, eu tinha meus avós, meus pais moravam na região norte, onde fica a localidade da nossa tabanca, em Biumbo. E eu ia lá todo o final de semestre para passar as férias lá com os meus avós. E sinto saudade disso. Que bacana! Agora temos aqui também
que não é de Guiné-Bissau, sino del Cabo Verde. maravilhoso Cabo Verde. Háblanos, Oi, Abimael. sou Abimael Silva, sou de Cabo Verde, do Ilha de Santiago, na verdade, e do Badiu, né? Um povo que é muito conhecido fora da ilha. Aí, antes de falar sobre mobilidade, eu acho que é muito necessário falar a questão da composição de Cabo Verde, né? Que é 10 ilhas, onde tem Barlavento, que fica no norte, e Sotavento, que fica no sul. Sim. E eu estou situado no sul, que é a Ilha de Santiago, que é a maior de todos, e também lá que está concentrado o capital. Falar de mobilidade até parece combinado, né? Porque nós aqui temos ligações, muitas ligações, como já falaram aqui sobre Pano de Pinto, né? Que lá em Cabo Verde tem muitos, e lá quem vende realmente são os guinenses. Sim. Porque Cabo Verde é um país, ou seja, Santiago, né? Que tem muita concentração de senegaleses, nigerianos e guinenses. E não só o pano, mas também alimentos, comida, ingredientes também que são deles, vem todo de Guiné-Bissau, de Senegal e de Nigéria. E mobilidade interna, eu posso partir da questão histórica, né? Porque Cabo Verde já foi uma população que foi resultado de uma mistura de Guiné, Angola e outros países que eu não tenho certeza literalmente para falar aqui, por isso que eu vou mesmo só focar em Guiné e Angola. E de lá que começou a primeira mobilidade africana, dentro de Cabo Verde. Foi lá que deu essa população que conhecemos hoje. E de forma interna, os que moram no norte sempre vão para o sul, né? Santiago, principalmente, por causa da capital, e é o maior. E lá a vida, assim, como posso falar, a situação social de sul é muito pequena, porque eles são pequenos e são muito limitados em questão de economia. E Cabo Verde, por ter a maior quantidade de população, já tem uma diversidade econômica. Tipo, guineenses vão lá, vendem tecido, senegalês vendem mais comida, né? Como chep jen, como vários outros pratos típicos, nigerianos vendem fufu. Então essa mobilidade levou também a questão de interculturalidade entre eles e nós também. É por isso que o governo não pode falar de cultura sem mencionar Guiné e Senegal. Segure.